Fala galera, sejam bem-vindos ao Boletim Podcast. Eu, Rui Alves, apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás. Novamente, sejam todos, no mínimo, muito bem-vindos. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, deixa aqui a sua inscrição, sua curtida, o seu comentário e, ao final, compartilhe esse vídeo com os colegas. Hoje, nós vamos falar do mercado da beleza. Hoje estamos aqui com a doutora da beleza, Oba! a doutora Érica Mendes. Tudo bem? Que bom, prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz por essa oportunidade. Obrigado, Érica. Eu que agradeço a oportunidade de podermos bater esse papo, você ter aceitado esse convite para te falar sobre um mercado que já de anos vem em expansão no Brasil e não diminui, muito pelo contrário, só cresce, o mercado da beleza. Com certeza, né? Um mundo de oportunidades, assim que eu vejo essa área. E é o primeiro que a gente grava nesse sentido aqui, tá? Olha Pra bater só. um papo sobre tudo que é tipo de assunto, mas sobre a estética, o primeiro. A gente teve a oportunidade de conhecer há pouco tempo, né? Sim. E o seu conteúdo, o que você apresenta no mercado é de muito interesse. A gente achou bastante interessante. E não só uma matéria que a gente fez com você, mas a gente tinha necessidade de trazer esse bate-papo para mostrar um pouco sobre como você iniciou o seu negócio, como que ele acontece e que mercado é esse. Então, Érica, a Érica é biomédica, sim, né? Hoje tem uma clínica, posso chamar uma academia, na verdade? Sim, é uma clínica onde a gente tem procedimentos, mas também sou uma academia, onde eu ministro cursos livres. Sim. A gente transforma a vida das pessoas através do conhecimento, através da estética. Que bom. E teve uma mudança de vida para chegar até esse momento, né? Até chegar até aqui, se apresentar como Érica Mendes, academia e tudo. Então eu quero que você conte para a gente só um pouquinho, começando, o que é esse mercado da beleza para você e como é que você chegou nesse mercado? Bom, eu venho de uma história assim, eu sempre acreditei que o otimismo ele sempre estava junto com o empreendedor. Então, desde quando muito nova, meu pai falava para mim que eu era empreendedora. E eu sempre busquei, desde muito nova, uma oportunidade de empreender. Então, assim, experiência de negócio eu tenho inúmeros, mas também experiências, algumas pessoas falam que experiências não muito boas, mas acho que não existe experiência não boa. Acho que existe experiência para você amadurecer e se descobrir de fato o que gosta de fazer. Então, eu tentei desde muito cedo ser empresária, né? Eu tive revista, o nome da minha revista era aqusim.com, né? Então, logo que começou, até quando eu falo um pouco sobre isso, as pessoas falam, quantos anos será que essa mulher tem, né? Logo que começou a ideia da internet, eu desenvolvi meu próprio site, onde iria funcionar como um site de buscas, um classificado, onde as pessoas quisessem uma pizza, entravam no meu site e encontrava ali o que estava buscando. E aí, numa conversa com um amigo meu na época, inclusive tinha uma agência de publicidade, eu falei, o que você acha desse negócio? Eu tinha o meu negócio dentro do meu quarto, com o meu computador, e eu mesmo vendia aqueles banners. Então, assim, era algo muito empreendedor. Com apenas 18 anos, eu já tinha, assim, uma supervisão. E esse meu amigo falou, Érica, quem tem computador em casa? Quem tem internet em casa? Eu falei, verdade, né? Quem que tem internet em casa? E o que eu fiz? Parei com esse negócio. E aí eu peguei esse negócio e transformei numa revista que chamava Aqusim. E lógico, daí quando se tornou uma revista, se tornou custo, aí tinha custo de gráfica, custo de edição, custo de tudo, e eu não tinha dinheiro. Só que naquela época ainda, na minha época, era CGC, né? Hoje é CNPJ. Quando você tinha um CGC, você tinha limite sem limite. O banco falava, vai ser empresário, né? E aí ia te dando limite. Quanto mais limite eu ia tendo, mais dinheiro eu ia gastando. Então, muito cedo eu tive uma experiência em relação ao mercado de trabalho, que quando a gente não conhecia do que estava fazendo, talvez fosse hora de recuar e aprender o que estava fazendo. E eu só fechei os olhos e fui. Então, eu sempre tive uma característica de sempre fechar os olhos e me jogar. Então, não deu certo, fali, quebrei a revista, fiquei endividada. Depois comecei a fazer trufas para vender. Em 2004, tive a oportunidade de vir embora para Goiânia. Quando cheguei, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, né? Já ia te perguntar. Eu sou de Sorocaba. E quando eu cheguei em Goiânia, eu lembro que a primeira coisa, quando eu cheguei na cidade, eu vi aquele relógio grandão na frente do Shopping Flamboyant, né? E eu tive aquela sensação, eu falei, eu vou mudar minha história aqui. E aí, ficamos aqui em 2004, eu conheci uma empresa de marketing multinível, onde eu fiquei 14 anos.
Por que é interessante falar sobre isso? Porque dentro dessa empresa, eu deslumbrei aquele sonho que eu tinha quando mais nova. Eu falei, eu vou descobrir um negócio onde eu vou trabalhar para mim, vou dedicar vou ter tempo, liberdade de tempo, vou ter liberdade de ir e vir, né? Na época eu tinha 2 filhos, hoje eu tenho 4 filhos, né? Nossa! Por que uma mulher tem 4 e 5 é muito? Então eu tenho 4 filhos, todos criados, né? A mais nova tem 9 anos, que é a caçula Sofia, tem o Evaristo Neto de 14, tem a Mel de 20 anos e tem o Bruno de 25. Então, assim, eu sempre pensei em algo que eu pudesse dedicar tempo, mas ter tempo para eles. Eu queria ter liberdade. Então, eu fiquei 14 anos dentro dessa empresa para conquistar aquela tal liberdade que eu tinha comprado, né? Só que por um momento, e eu me dediquei muito, eu sou assim, eu acho que tudo na vida, até quando eu cheguei, ele falou isso, uma coisa muito interessante, que não é só querer e poder, né? Querer e poder entrar em ação e fazer acontecer. Isso está nas nossas mãos. Então, por 14 anos, eu me dediquei muito forte, porque meu sonho era ser presidente daquela companhia, porque eu queria aquela liberdade. Liberdade financeira, não do carro importado, não da mansão, mas a liberdade financeira de você ir ao supermercado, comprar o que você precisa sem que o dinheiro te impeça. E ter um bom convênio médico, poder proporcionar para sua família dignidade, sem que o dinheiro seja um motivo de você não conseguir fazer. E aí, por 14 anos, a gente ficou dedicado forte naquela empresa e, por algum motivo, eu entendi que aquilo ali não era o meu propósito. Então, eu tive a grande sorte, e eu sempre falo isso para os meus alunos, que vocês tenham a sorte de ter consciência rápido do qual é o teu lugar nessa história toda. Qual que é o seu lugar nessa história toda chamada vida, né? Que é algo tão frágil, né? Então, quando passou, meu marido desistiu antes de mim dessa empresa, não pela empresa, mas porque não era o nosso lugar ali. E eu fiquei por mais tempo me dedicando ali. Tem pão de queijo também, tem jujuba. Gente, eu vou vir mais vezes aqui nesse podcast. Érica, aqui, então, já que só para fazer o parênteses, já que já chamou a atenção, aqui a gente tem pão de queijo, a gente tem café, a gente tem jujuba, a gente tem papo bom, viu? Tem papo conversa bom, boa. muito bom. Estou muito à vontade. É assim que eu quero que você se sinta, que você sinta em casa. O Boletim Goiás é a sua casa, viu? Você aceita um cafezinho? Agora não, mas tá sem açúcar, tá com açúcar. Lembra que eu estou no projeto levemente adoçado. Tá bom, vai. Eu vou aceitar o levemente adoçado. E aí, em 2019, meu marido já estava aqui em Goiânia desde 2015 e eu lá em São Paulo. Então, a gente ficava nessa desconexão, né, da família também. Muito longe, pouco dinheiro, escasso dinheiro. A gente já tinha... Nós nos encontrávamos numa situação financeira muito complicada. Complicada, assim... de realmente a gente precisar de ajuda da família para poder continuar. E aí eu falei, bom, eu acho que é a hora de parar e também você... Isso quando você estava nessa empresa de marketing multinível aqui nessa em empresa. Goiânia. Eu fiquei aqui em 2004 a 2009, fui embora para São Paulo, voltamos para lá, fiquei mais 10 anos e voltei para Goiânia. Você vê como Goiânia é terra boa, né? Voltei para Goiânia. Você comeu o piqui e voltou. Casei com Goiânia, o melhor lugar de casar, né? Fiquei aqui em Goiânia. Mas durante um período, essa empresa conseguiu te proporcionar uma vida tranquila para você criar seus filhos. Eu aprendi nessa empresa coisa que dinheiro nenhum paga. Uhum. Eu aprendi persistência, eu aprendi disciplina, eu aprendi a trabalhar... para algo mais duradouro, né? Não criar aquele momento de você construir algo para um momento. Eu aprendi a... Educação financeira, que elas costumam não procrastinar. Eu também já fiz parte de uma empresa de multinível. Tive treinamentos com líderes surreais que construíram um negócio com disciplina. E hoje a disciplina ela é algo tão importante, às vezes a gente deixa passar, né? Quando eu voltei embora para Goiânia, a sensação que eu tinha, assim, desistir de um sonho, e quando você desiste de algo, dá aquela sensação, aquele vazio no peito, e como que eu encarava os meus filhos que me ouviram por 14 anos dizer, mamãe vai ser presidente dessa companhia, mamãe vai fazer, né, nós vamos ter a vida extraordinária, nós vamos para a Disney, a gente vai... os amigos compravam, iam para o shopping no final de semana, a gente não tinha isso. A gente tinha o necessário. Uhum. Então... Para criança, né? Quando que eu vou ter, né, essa viagem? Quando foi criada a expectativa, né? Para você ter uma noção, quando eu deixei essa companhia, e com todo respeito à companhia, eu lembro que eu almocei com os meus filhos
E aí o mais velho falou, mãe, tem quantos anos que você não almoça com a gente? Porque lá nessa empresa a gente servia, né, o almoço para as pessoas. E aquilo me deu assim foi um choque para mim, de realidade. Os meninos tinham crescido e eu nem tinha percebido, né? Estava tão focada naquilo. E depois que eu saí, eu comecei a dar valor para coisas que a vida é muito frágil, passa muito rápido. Conhecer os seus filhos, conhecer de verdade. A gente vive com os filhos, não sabe quem eles são, né? E vice-versa. Os filhos vivem com a gente, crescem com a gente e não sabem quem são os pais. Não sabem os nossos sonhos, os nossos anseios, medos, né, desejos. Então, assim, eu aprendi, graças a Deus, a tempo, em contornar isso tudo. E hoje eu tenho nos meus filhos algo que eu não tinha antes, né? Que é amizade, cumplicidade, a gente fala abertamente, isso é muito bom. Ainda há tempo de construir, né? Ainda há tempo. Eu recentemente trabalhei na campanha eleitoral aqui, eu tô com uma bebê de 80 dias em casa, né? E aí, os 45 dias da campanha, ela estava com menos de 30 dias, já engatei. Inclusive, a última semana foi terrível, foi pesada. Eu fiquei uma semana sem ver a minha filha. Não tenho arrependimento do que eu vivi, mas isso me ensinou que tem coisa que é mais importante do que, às vezes, você dedicar 100% num projeto. E há tempo ainda, né? Muito pequena, ainda consigo resgatar muitas coisas, tem muita coisa que viver com ela. Mas já me veio essa reflexão. Claro, eu também não posso procrastinar o meu tempo, meu dia, minha vida, porque eu tenho que dar um futuro para ela. Né? Eu já tive uma boa educação, tenho que dar uma melhor do que a que eu tive para minha filha. E a gente acaba descobrindo nessas reflexões os motivos, né? Por que a gente está aqui, por que a gente está fazendo, por que a gente está agindo. Então, a melhor maneira da gente construir esse tipo de consciência é realmente interpretando o ambiente que a gente vive, né? Esposa, filhos, isso é muito forte. Quando eu vim embora para cá em 2019, eu vim frustrada, porque eu cheguei naquela situação, tipo, o que eu sei fazer? Não sei fazer nada. Tipo, eu tinha parado 14 anos da minha vida para me dedicar todos os dias para uma função e eu não sabia fazer nada. E meu marido falou, olha, acabou essa história de ficar rico, agora nós vamos trabalhar para criar esses meninos. Eu vou trabalhar lá no interior, que ele fica lá, né? E você... Mas no interior de aqui, Goiás. Ele fica em Moçâmedes, né? Sim. Ele adora que eu fale em Moçâmedes. Ele fica em Moçâmedes. É até pertinho daqui. Isso, eu tenho um casamento perfeito, Rui. Só vejo meu marido de fim de semana. Ele também, só vê a esposa de fim de semana, não é? Realmente. É só love quando a gente encontra. E ele falou, a gente vai ter uma vida normal. Eu vou trabalhar e vou sustentar a casa. Porque hoje, se você for arrumar um emprego, quanto que o mercado vai te pagar? É mais, aí você vai deixar os filhos por conta de alguém você que vai não vai dar ganhar atenção. menos do que você vai ter que pagar para a secretária. Então, é o que eu penso lá. Exatamente. Ele falou, você vai cozinhar, vai lavar, vai passar, vai levar mãe turista, levar o filho, trazer o filho. E eu fiquei caladinha. Tá Só que certo. você não tinha esse perfil. Não, porque assim, a mente uma vez expandida, ela nunca mais volta no seu tamanho. Original. Não vai. Então e ele sabe a potência que ele tem. Então eu fiquei quietinha, mulher sábia, né? Você sabia que era só por um período para deixar a coisa fluir. Exatamente, eu fiquei dona de casa por uns 2 meses, né? 3 meses. E aquilo estava me consumindo muito. Eu ficava vendo série, lavando louça, vendo série, passando roupa, vendo série, buscando filho. Então, eu comecei a entrar numa vibe que não me encaixava. E eu acho que essa consciência também... Várias pessoas que conversam comigo, quando que foi que você virou a chave? O que aconteceu para você virar a chave? Eu pedia para virar a chave. Eu pedia a Deus uma oportunidade, eu pedia um direcionamento, eu anotava as minhas boas características, o que eu podia fazer. Então, eu pedia essa mudança. Então, porque também se você não pedir a mudança, ela não chega. Se você não construir um ser humano, um novo ser humano que precisa da mudança, ela não vai chegar. Nunca. Porque às vezes a oportunidade aparece, só que você não está pronto para ela. E você vai ficar ali, naquela rotina. E eu sabia que meu marido merecia uma mulher que realiza, meus filhos mereciam uma mulher que realiza. Eu falei, não, esse mundo não é meu. E aí, eu comprei um curso, né, de maquiagem pela internet de R$ 39,90, da senhora Andréia Venturini. Ela nunca me viu pessoalmente. Nesse período você já era biomédica? Não. Eu voltei a estudar depois, logo nesse período. Então você ainda não tinha formação. Ainda não estava começando. Ou seja, então você não tinha base nenhuma para iniciar, só a força de vontade. Nenhuma.
é só o que precisa, força de Só vontade. força de vontade. Só isso que precisa. Realmente, né? é só o que precisa. Porque muitas pessoas já têm o antes, mas não têm força de vontade. Que é o primordial. Não vai, em não qualquer acontece, lugar. não é? Sim. E aí eu comprei esse curso de maquiagem online e eu comecei a assistir o curso, mas não para me tornar maquiadora, para copiar o que ela estava fazendo. Porque tudo se copia, nada se cria. Enquanto você não cria, você copia. Sem dúvida. Né? E aperfeiçoa. Exatamente. Eu falei, é muito se mais ela fácil fez... você colocar a roda girada do que querer inventar uma nova roda. Exatamente. Eu falei, se ela fez, eu faço. E aí, só que eu não tinha toda a estrutura que ela tinha. Ela tinha um estúdio, ela tinha ring light, né? Ela tinha toda aquela estrutura de gravação. Eu não. Eu tinha livros, um J8, um celular. Coloquei em cima da mesa da cozinha, as crianças iam deitar e eu comecei a copiar e a gravar aquele curso. E aí, na terceira aula, pedi meu marido o ring light, ele me deu. E aí eu comecei a gravar, começou a ficar melhorzinho um pouquinho. Aprendi a editar o meu curso. Primeiro eu mandei subir para a plataforma do Hotmart, só que, lógico, reprovado, não tinha experiência nenhuma. Aí eu acho incrível, eles têm um sistema muito top, porque eles começaram a me dar todo o feedback de como o meu curso poderia ser aprovado. Eu fui reprovada por 23 vezes. Nossa. Mas eu aprendi a editar Filmora, né, todos os meus vídeos editados, aprendi a tirar ruído do som, tudo sozinha. Não, isso e mostra sua persistência. Sim, eles aprovaram o meu vezes, curso. Na terceira, geralmente, a pessoa fala, não quero mais isso, não eu quero não consigo mais, não fazer. é para mim. Exatamente. É isso e aí eles que é aprovaram o meu determinante. curso, eu tinha umas 4 semanas que eu estava sendo reprovada e estava muito estressada de receber aqueles e-mails de que eu estava sendo reprovada. Eu falei, agora eu vou ser reprovada, agora vai. E eu lembro que eu passei uma madrugada todinha editando os vídeos, com alguns detalhes que eles pediram, e o curso foi aprovado. Eu fiquei tão feliz, eu comecei a ir nos grupos de Facebook, comecei a cadastrar um monte de gente, criar aqueles grupos de WhatsApp, e eu vendi o meu primeiro curso de R$ 39,90 para mim lá do Paraná, que eu nunca vi na vida. E eu fiquei tão feliz, eu pulava em cima do sofá e eu vou ficar rica, né? Porque era a sensação que eu tinha, Sim. de algo que eu tinha criado. Eu falei, eu vou ficar rica, porque se uma pessoa compra, a outra vai comprar. Sem dúvida, não é? é aquela ideia da primeira pessoa que acreditou no seu negócio, que identificou o seu produto como um produto que atenderia a necessidade dela. Exatamente. E no suporte que eles passavam para nós, é assim, olha, a maior dificuldade, o maior desafio é você vender um curso. Principalmente eu não tinha tráfego pago, eu não tinha dinheiro para isso. E aí, quando eu vendi esse curso, eu falei, gente, o produto, ele se vende. Então, o produto que era quem era? Eu, né? Eu era o produto. E o super eu estava fazendo na mesa da minha sala. E até então, naquele momento, você ensinava a fazer maquiagem. Ali naquele a curso. A pessoa a se maquiar. Se maquiar. Automaquiagem. Isso. E eu cheguei pro meu marido e falei para ele, assim, de uma forma bem resumida. Eu falei, vou ficar rica. Vendi um curso de R$ 39,90. Ele falou, que ótimo. Então, agora você vale pro mercado R$ 39,90? Eu fiquei Nossa, assim. te deu um balde de água fria. Falei, gente, a gente estava tomando uma cerveja. Ele fala que não lembra desse dia, mas eu nunca vou esquecer. Aí eu falei, e se eu vender 10? Aí ele falou, que incrível, você vale R$ 390 para o mercado? Ele falou, olha, eu não estou falando de você. Eu estou achando que o seu potencial é muito maior. Eu falei, se eu vender 100? Ele, qual é o seu plano para vender 100? Certo. Então, para mim, então, isso mas acabando que a conversa foi muito muito positiva. Importante. Sabe por quê? Eu ia ficar ali até hoje tentando vender aqueles cursos de R$ 39,90. Um por um. Né? Entendi. Então, assim, eu tive aquele choro... Ele já te mostrou que você tinha que escalar o seu negócio. Na hora. Eu tive aquele choro de... Sabe quando a gente chora com queixo, as lágrimas não descem? Eu não vi a hora que chegasse domingo para mim voltar embora, porque ali tinha acabado para mim. Eu falei, ele não sabe que eu tô aqui 2 meses trabalhando. Eu fiz aquele papel de vítima bem rápido, mas eu não faço papel de vítima. Certo. Aliás, eu nem consigo conviver muito com quem tem papel de vítima. Mas eu fiz naquele momento aquele papel de vítima, assim, ai, meu marido não me apoia, não viu o que eu passei, 2 meses. É a explosão do sentimento no momento. Aí eu falei assim, aceitável. não, eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer. Eu queria que acabasse aquele fim de semana correndo. E vindo embora, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vai ser na área da beleza. E eu cheguei aqui em Goiânia, entrei no Google e digitei área da beleza. E aí saiu cursos na área da beleza, saiu curso de sessionista de cílios. E tava lá, profissionais na área de cílios ganham de 3 a 5 mil reais. Eu falei, é o que eu preciso. Isso é para colocar os cílios. Para fazer extensão de cílios. Eu não sou sessionista de cílios, mas foi o primeiro curso que eu fiz, né? Eu falei, pronto, eu achei o que eu preciso. E aí eu fiz o cadastro ali de madrugada mesmo. E no outro dia, o comercial dessa escola me ligou. Érica, você fez o cadastro para nós, no curso de cílios e tal. Eu falei, é isso? Liguei pro meu marido e falei, bem, custa 3.700 o curso. Ele falou, eu não tenho esse dinheiro. Eu falei, me ajuda, você falou para mim procurar alguma coisa. Você sabe quanto que ganha um profissional da área de cílios? Ele conta. Eu falei, lógico que eu fui na parte maior. Eu falei, 5 mil reais. Sim, mais do que o curso. Ele falou, eu vou te ajudar.
E aí ele conseguiu o dinheiro. Hoje, se eu tivesse que falar o nome de uma pessoa que me pôs onde eu tô, é o nome dele que vem na mesa. Não, Porque depois dois até aquela conversa, ela foi fundamental. Sim. Apesar de no momento ali ter sido meio frustrante, porque não era o que você esperava, mas é o que você precisava. Mas sabe o que eu aprendi também com essa conversa? Que bons negócios, boas decisões são tomadas quando a gente escuta aquilo que a gente não quer ouvir. É o que a gente precisa ouvir, não né? o que quer. Né? Porque a zona do conforto é super desconfortável. Isso. Né? Depois ela fica desconfortável. E aí ele arrumou o jeito e eu fui fazer o curso de cílios. No segundo dia eu estava desesperada, porque eu sou péssima para enxergar de perto. Levei 6 horas para fazer minha primeira modelo e eu estava em pânico. E eu falei para a professora assim, professora, como que eu vou falar para o meu marido que eu preciso pegar esse dinheiro de volta? Porque ele emprestou. E ela falou assim, calma, não terminou o curso, eu estava desesperada. Eu fui no comercial, falei, menina, me devolve esse dinheiro, isso aqui é proposta enganosa. Você falou para mim que eu ia ganhar 5 mil, imagina, não consigo nem colar um fiozinho. Você acha que eu vou sair daqui pronta para o mercado? Ela, Érica, se eu te devolver o seu dinheiro, eu sou mandada embora. Eu falei, olha, eu vou tentar terminar o curso, mas você já sabe que eu vou vir aqui pegar meu dinheiro, que eu sei da lei do consumidor, né, 7 dias. E aí, numa conversa com a professora, no 3º dia de curso, ela falou assim para mim, Érica, faz aquele negócio de pintar a sobrancelha, que é a micropigmentação. Eu falei, aquelas tatuagens? Ela falou, a minha sócia viaja para o Nordeste, comprou carro, montou escola, e ela começou a falar tudo o que eu queria. Aí eu falei, sério? Ela entra no Instagram e tal. E aí eu entrei no Instagram da minha primeira professora, que foi a Tatiane, e eu vi a vida que a Tatiane tinha, era a que eu queria. Ela toda bonitona, né? E toda arrumada, e eu não tinha nem dinheiro para fazer minhas sobrancelhas. Ela foi lá no seu sonho. Foi lá no meu sonho. Eu falei, eu vou fazer isso. Saí do curso, liguei para o meu marido no caminho, falei, bem, olha, cílios dá dinheiro, mas precisa de um tempinho para a gente pegar a prática. Agora, se eu fizer sobrancelhas... Nossa Senhora! Ele, quanto custa um curso desse? Eu falei, lembra o Gil, nosso amigo? A gente tem que fazer referência. A gente tem que ancorar... Tá? Confiança no próximo passo. Isso. Eu falei, amor, você lembra aquele amigo seu lá de Sorocaba, comprou Civic, apartamento, fazendo micropigmentação de sobrancelha? Ele lembra demais. Gil montou um estúdio lá na Washington Luiz, tá bem pra caramba, não sei o que. Eu falei, então, amor, é sobrancelhas? Ele, quanto custa? Eu falei, 4.100. Ele falou, é caro esses cursos? Ele falou, olha, eu não tenho, mas eu vou te ajudar. E ele se virou, pegou o cartão com a irmã. E na segunda-feira eu estava fazendo o curso de sobrancelhas. Deixa eu te perguntar, você já contou essa história em outros locais ou você não vai deixar ele assistir esse podcast? Eu vou deixar. Eu tenho um projeto, chama Descobrindo Professores, né? E no projeto eu comecei a contar a minha história. E ele estava sentado, né, na plateia, ouvindo tudo. Aí todo mundo falava, nossa, que carrasco, né? Falou que ela valia R$39,90, porque as pessoas pegam isso, né? Claro. Pegam essa chave. Mas hoje, se eu tivesse que citar um nome que me trouxe até aqui, é ele, com certeza. E aí eu fiz os cursos de micropigmentação, entrei em pânico. Gente, sobrancelha é difícil demais, tem que respeitar uma profissional de sobrancelhas. Não é só tirar um fiozinho, mas tem muita gente ficando milionário com micropigmentação. E aí eu fiz o curso de sobrancelhas. Foi muito traumático o início para mim, porque é algo muito novo, mas eu falo para as minhas alunas, tudo é treinável. Não existe dom. Eu tenho dom para isso. Não, o dom é treinável também. A gente compensa a falta de talento com trabalho duro. Aí depois que você trabalhou duro nisso, o talento vem, o dom chega. É dom, você pode ter a manha, né? Eu tenho a manha com o aparelho, minha mãozinha é leve e tal. Mas dom vem com trabalho duro. Sim, no geral, tem gente que às vezes nasce com a predisposição para o negócio. Mas também, se não for trabalhado, é perdido. A expertise e aquele vem... que não tem que ser Exatamente. Trabalhado. É assim que eu penso. E o trabalho, o treinamento faz ir para frente. E eu acho que esse ponto de vista é tão importante, e eu falo isso para as minhas alunas, escolham o seu mentor, o seu professor. Porque se ele não tiver esse ponto de vista, ele te tira do teu sonho. Se ele falar que você precisa de dom para você fazer isso, que você precisa... Não, você só precisa de tempo da curva de aprendizado para aprender. Mais nada. E eu fui em cima dessa ideia. Na sexta-feira eu fiz o curso de micropigmentação de lábios e foi muito fácil, porque eu já tinha sofrido 4 dias com sobrancelha. E aí lábios é fácil, o lábio já está prontinho, não precisa, né, fazer formato nenhum, nem precisa mapeamento. E eu falei, gente, eu vou ficar rica com esse negócio. Eu tenho certeza disso. As pessoas ficavam espantadas comigo, porque quando a gente fala que vai ficar pobre, é comum as pessoas falarem que vai ficar pobre, que vai ter dificuldade. Agora, enquanto ser humano aqui que fala que vai ficar rico, o povo vai que fica, né? E aí eu falei, eu vou ficar rica fazendo esse negócio. Olha, desde o início, o propósito de eu fazer os cursos era para eu arrumar um emprego.
E eu já saí do curso de micropigmentação de lábios sabendo que eu ia ter uma clínica, sabendo quem eu ia ser. Na maior dificuldade, que foi no meio do curso de cílios, onde eu fiquei pensando como que eu vou dizer... Eu queria chegar em casa, pegar aqueles 4 filhos, enfiar dentro do prisma que eu tinha, ir embora para São Paulo sem meu marido nunca mais me ver, porque como que eu ia dizer para ele que não ia dar certo para mim, né? E o que ele tinha investido. E aí eu sentei ali naquele corredor daquela escola e eu falei, não, ainda vou ter uma escola dessa. Eu mudei completamente tudo que estava dentro da minha cabeça, porque nós somos feitos de estado de espírito e somos nós que coordenamos esse botão. Você foi para um objetivo e saiu com outro. Exatamente. E eu vim para uma consciência muito pesada dentro da minha cabeça que eu ia construir um futuro extraordinário para mim. E aí, quando acontece comigo, acontece com quem está à minha volta. Sem não dúvida. tem outro jeito. Com os seus, né? Mas e você saiu do curso de micropigmentação trabalhando com isso? Você Sim. começou eu saí atuando. do curso de micropigmentação de lábios já com a proposta de abrir meu negócio. Meu marido achando que eu ia arrumar um emprego e eu falando para ele que ia arrumar um emprego. Tinha mais um investimento que teria que fazer. Ele não sabia, exatamente. E aí eu já saí de lá, já coloquei no OLX que eu estava procurando uma sala para alugar, porque eu pensei 2 coisas. Eu tenho meu nome no Serasa e no SPC, tinha, né, na época. Eu não tenho vergonha nenhuma em contar isso para vocês. A situação era protegido por esses órgãos, assim. Né? Falei, como que eu vou alugar um lugar? Credibilidade zero com a minha família, como, né, minha sogra aqui, todo mundo sabendo que a gente estava 14 anos lá, tentando uma vida diferente, a gente não tinha condições nenhuma de alugar um lugar. Então eu falei, eu não tenho nome para alugar lugar, mas alguém tem, né? Então eu vou arrumar uma sala dentro de um lugar. Certo. E aí eu coloquei no LX, estava procurando uma sala para montar um estúdio de micropigmentação. E aí, 2 dias depois, um rapaz me liga e fala, Érica, parece que já me conhecia há muito tempo. É aquele anjo em forma de gente. Ele aqui é o Nildo, cheguei em Goiânia, tem uma galeria aqui no Vaca Brava, pertinho do Goiânia Shopping, melhor lugar de Goiânia. Eu falei, aí mesmo, né, perto de casa, é aí que eu vou. Aí ele falou, a sala tá prontinha para você começar a trabalhar. Eu falei, estou aqui no Vaca Brava, por coincidência ou por destino, eu estava no Vaca Brava caminhando ali. E ele falou, olha, então eu tô de camiseta amarela, sou negão, você vem na minha direção que eu te encontro em frente ao Multicoisas. Foi assim, essa é a minha história. E aí eu fui de encontro e logo vi ele levantou a mão assim, parecia que me conhecia. Ele, olha, lá já tem maca, lá já tem mocho, lá já tem escadinha, já tem lixo. Porque ele tinha uma profissional lá que trabalhava com sobrancelhas. É aquele encontro de almas, né, Érica? Exatamente. E eu fui subindo naquela galeria, tinha um restaurante lá embaixo, tirando pastel. Eu falei, gente, será que eu vou abrir meu negócio aqui, né? Eu falei, e ele falou, olha, aqui vai ser uma clínica de tudo, aqui vai ser estética, porque ele não queria me perder, né? Certeza. Ele falou, aqui vai ser tudo estética. Ele queria disfarçar que ali tinha uma pastelaria, que estava uma obra construindo, e que minha sala era lá em cima de tudo isso, né? E a hora que eu cheguei, uma porta muito estragada, um lugar muito simples. Mas a hora que ele abriu a porta, a sala era muito pequena. Você abri o braço assim, você encostava nas paredes. Mas eu abri, eu falei, vai ser aqui que eu vou começar. E ele falou para mim, Érica, 1.100 mais as despesas de condomínio. Eu falei para ele, olha, eu estou endividada, estou começando, eu comecei a contar toda a minha história para ele. Ele falou, vamos fazer o seguinte, toque a chave, daqui 20 dias você paga o primeiro mês do aluguel. Então, assim, são coisas, eu acredito que quando a gente se coloca em ação, o movimento acontece. Sim. Só que as pessoas esperam o movimento para se colocar em ação. E aí não chega. Deus quer que você ponha os pés para ele pôr o chão. Se parar de braço cruzado, nada vai aparecer. Faz por causa da sua vontade, sua busca de ir atrás, que as coisas estão... E as coisas estão aí. E olha... Tá na mão. Tá na mão. E poder é querer se você tem a ação, né? Tem poder quem age. Uhum. Eu estava com a chave da sala e não tinha um dermógrafo, não tinha um pigmento, não tinha nada. Não tinha cliente, não tinha nada. Fui buscar as crianças e falei, ó, a chave da clínica da mamãe, ó. Aí meus filhos vibraram e tal. Cheguei em casa e falei pro meu marido assim, eu falei, olha, eu aluguei a sala. Ele falou, você foi lá ver e tal? Eu já tava com a chave. Eu falei, fui, é bom, tá tudo montadinho, tem ar-condicionado. Eu só mandei a foto de dentro, né, que tava tudo bonitinho no porcelanato e tal. Aí eu falei, só que eu rodei essa Goiânia inteira atrás de emprego. É aquela mentira saudável e branca que a gente faz. Rodei inteiro, mas acho que se eu abrir meu próprio negócio, a gente vai ter mais sorte. Ele, quanto é para comprar os produtos? Eu falei, R$5.000, que era o orçamento que eu tinha, né? Aparelho, isso é caro, tudo é caro, né? E aí ele falou assim, a menina, ó, eu vou conseguir um cartão para você, ver se a menina parcela em 10 vezes.
E ela parcelou para mim, levou tudo lá. A hora que chegou com 2 caixinhas desse tamanho, eu falei, gente, sério, tem 5 mil reais aqui? Eram 2 caixinhas desse tamanho. E eu fui lá e montei toda a clínica e tudo animado. Eu falei, daqui vai sair todo o meu negócio. Eu mandei fazer 500 panfletos, mas não era panfleto porque eu não tinha dinheiro para rodar em folder, em colchê, nada disso. Eu cheguei para a menina lá do Policópolis, hoje eu sou cliente lá, né? E eu falei para ela, olha, eu tenho 150 reais, que é o dinheiro que o marido manda por semana. Você vai imprimir isso aqui para mim, 500 papelzinhos assim com uma boca bem bonita, escrito, preciso de modelos para micropigmentação labial em meu WhatsApp. Ela falou, Érica, não dá para fazer 500. Eu peguei e falei assim, é tudo que eu tenho, você vai fazer. Ela, mas para cortar é 3,10 cada folha. Eu falei, eu corto, pode deixar que eu corto. Ela trouxe cortadinho. Olha, isso foi na quarta-feira, mais ou menos, acho que era quarta-feira, e eu comecei a andar de porta em porta ali naquela região, do Vaca Brava, na região da minha casa, ali do setor Nova Suíça. Hoje a minha clínica é lá, né? Você teve lá? Não, eu não. Foi a Maria Eduarda. Foi a Maria Eduarda. E aí eu comecei a andar ali de porta em porta, falando com as pessoas sobre a minha oportunidade. Em 3 meses eu tinha feito 497 procedimentos de lábios. Caramba! Naquela salinha. Naquela salinha. O pessoal ia como modelo. Como modelo. Aí se rendia aos meus encantos, vendia, né? Com 4 meses já estava nesse prédio onde eu estou hoje, numa sala menor. 6 meses já estou na minha... Hoje eu tenho 2 salas nesse prédio, no 6º andar. Eu comecei o meu curso assim de forma muito inesperada. Uma cliente falou, ensina minha filha. Eu falei, eu não sou professora. Aí de novo liguei para o marido e falei, amor, você acha que eu tenho condição de ensinar? Ele falou, toda do mundo. Se existe uma pessoa que tem condição de ensinar, é você. Eu montei minha apostila, eu fiquei... Então, pera lá, isso aí com quanto tempo de trabalho que você estava? Com 5 meses. Com 5 meses, você tinha acabado de sair da salinha e alugado uma sala? Não, meu primeiro curso ainda dei nessa salinha. Ainda foi nessa salinha? O Nildo foi carregando aquelas cadeiras de plástico, porque era uma aluna e viraram 4 na primeira turma, né? Aí você puxava a maca para o lado, colocava as cadeiras ali? Eu fiquei chocada com aquilo que aconteceu, porque a Sandra me indicou a filha. A filha abriu um grupo e falou, minha prima de, não sei, minha prima de Lusiana quer fazer, minha prima aqui de Goiânia quer fazer, a amiga dela quer fazer. Tinham 4 alunas e eu nem professora era. Eu fui e comprei uma lousa, eu tenho esse vídeo no Instagram, eu comprei uma lousinha lá no Multicoisas e pendurei na parede, eu tinha um biombo, era muito pequeno lá. E eu comecei a ensinar a técnica para eles do Nano Sensual Lips, que foi o auge, né, da micropigmentação labial, essa técnica, uma técnica russa. E as meninas saíam de lá focadas e fazendo uns trabalhos muito melhores do que o meu. Eu falei, gente, eu sou melhor para ensiná-las do que para fazer o procedimento. E esse é o professor. Certo. Né? Quando ele consegue passar a técnica com tanta excelência que o teu aluno se torna melhor que você. E eu falei, sou professora. O meu grande sonho era fazer o curso com o melhor micropigmentador do Brasil, que é o Alan Spadoni, né? Tanto é que ele é meu mentor hoje. Um curso com ele custa 10 mil. Certo. E eu falei, vou fazer o curso com ele. Eu já fiz 7 cursos com ele, né? E eu fiz o curso com ele em novembro. E ele tem uma escala de carreira que ele vai subindo os seus artistas de nível. Na primeira semana ele me deu o primeiro selo. Na segunda semana me pôs num grupo de auditoria. Na terceira semana eu já era artista reconhecida, já era PMU Arts, já era Especial Arts. E fui crescendo no plano de carreira dele. Eu fiz o primeiro Formando Professores com ele, que é um projeto de descobrir novos professores na área da estética. E aí eu conversei com ele e falei, Spadoni, o que você acha, qual o curso que eu implanto lá em Goiânia, né, um novo? Ele falou, você tem que fazer o Descobrindo Professores, porque eu nunca vi uma professora como você. E aí eu vim e coloquei o Descobrindo Professores aqui. Ah, você passou esse curso. Hoje eu tenho essa mentoria, onde eu identifico alguns líderes na área da estética, e aí eles se aprimoram e se tornam professores. A nossa área possibilita isso, né? Você profissionalizar um cara com 4 dias. Imagina, eu estou te contando que eu fiz um curso de 5 dias e eu montei todo o meu negócio. O término da faculdade veio depois. O injetável veio para mim assim, eu faço lábios, eu quero esculpir esses lábios. E aí eu fiquei louca no preenchimento labial, né? E aí veio já com a academia, com o curso superior. Exatamente. Aí eu vim conhecendo um talento que estava guardado dentro de mim. Deixa eu só entender um pouco aqui. Então, para fazer a micropigmentação, você não precisa ter um curso superior na área da saúde? Não. Nenhum? Nenhum. Você Mas precisa ter
Os injetáveis, livre sim. para o injetável, sim. Certo. E aí tem que ser qualquer área da saúde, se for enfermeiro, por exemplo, ou tem que ser na área da medicina? Depende, não. Hoje o conselho já permite que o enfermeiro faça, o farmacêutico, né, o biomédico. Agora estão dizendo que estão abrindo para a área da estética também, né? Entendi. Que o esteticista, ele pode fazer injetável, mas ele não pode fazer invasivo. Certo. Tem uma diferença. O invasivo seria abrir, por Mais exemplo? profundamente, Tá. né? O superficial. esteticista pode trabalhar mais superficial, mas já se fala que o esteticista, fazendo uma graduação de anatomia, ele pode trabalhar com injetável invasivo. Entendi, mas aí tem que fazer um curso específico também? Sim, uma tem que estudar. uma pós para Sim, tem que isso? estudar anatomia. Entendi. Mas toda a história da Érica Mendes veio com a micropigmentação. E por que eu deixo isso bem claro? Porque eu abro muita porta, assim. Eu tenho muita gente que está desembocando no mercado e ele tem desejo de fazer uma faculdade, mas ele precisa trabalhar primeiro para poder custear 4 anos, 5 anos de um superior. Aí ele vem para um curso livre. O meu curso, o curso que a gente tem lá, que tem mais tempo, é o de sobrancelhas. São 4 dias. O meu curso de sobrancelhas é do 0 ao avançado e minha aluna não sai de lá sem saber fazer sobrancelhas. Certo. Então, é um curso muito intensivo. É um curso que a gente fica muito esgotado. Porque realmente eu esgoto a aluna, mas ela sai de lá sabendo. Eu ensino visagismo, mapeamento, correção, colorometria, várias técnicas. E tudo do pai, trouxe tudo do Alan Spadoni. Então, o que elas têm de mim é que eu trouxe dele. Por que eu gosto de falar que eu tenho um mentor na área? Que eu acho que todos nós temos que ter um mentor. Tem que ter uma referência. O Spadoni anda nos carros que eu quero andar. Ele construiu a vida milionária que eu quero ter. Mas, principalmente, ele tem uma visão de transformar a vida de outras pessoas como eu quero fazer. Certo. Ele pega uma pessoa que vem do mercado zero absoluto, como aconteceu comigo. Zero absoluto. Eu era nada, tinha nada. Com 41 anos, onde muitas mulheres acham que já deu, né? Ah, para mim já deu. O que eu vou fazer com 41 anos? Nossa, eu quero conquistar tanta coisa ainda. Ixi, tem muito né? tempo. Tem muito tempo pela frente. Nossa, 41 anos é muito então, nova. Então, você pode sim... Quem que rotulou que a gente tem que fazer a faculdade com 20 anos, formar com 24, 25... E entrar no mercado de trabalho. Entrar no mercado de trabalho. É claro que não. E eu vejo pessoas... E muitas vezes a gente não tem nem a maturidade para saber se é aquilo de fato que a gente quer fazer. Exatamente. Depois, lá na frente, que você vai identificar, nossa, isso aqui tem a ver comigo, é isso que eu quero. Eu me encontrei muito nessa área pela oportunidade que eu tenho de trazer clareza para as pessoas. E é uma oportunidade onde você abre várias portas e várias janelas. Porque a estética não para de avançar e nunca vai acabar. Porque as pessoas... Hoje a gente tem condições de envelhecer na idade, não na aparência. Né? Eu falo que a estética, ela é uma prevenção do envelhecimento e a gente pode envelhecer bonito. Melhor ainda. Eu sou muito melhor hoje com 44 anos de quando eu tinha 20, eu tenho certeza absoluta. A estética, ela pode proporcionar isso. Tem gente que tem medo, né, do avanço da estética. Mas existe tudo tem um peso e tem uma medida. Eu acho que transformar os seus traços, não, mas melhorar os traços. Construir leveza, autoestima, é isso que eu faço. Segurar o envelhecimento físico, né, que Exatamente. aparece, é isso. Não é mudar quem você é, mudar o corpo, é de segurar aquele envelhecimento e manter aquilo por mais tempo, não é isso? E depois que você saiu dali da sua salinha pequena, que você começou o seu curso, foi quando você encontrou esse mentor. Você falou, preciso ter uma referência para curso. No meu primeiro curso, a minha professora falou para mim, segue o Alan Spadoni. E aí eu comecei a seguir e tem a pandemia nessa história toda, né? Sim, isso foi em 2019 que você começou. Em março de 2020, que eu tava com a força total. Um monte de aluno querendo vir. Pandemia. Fecha tudo. Fecha tudo. Eu tô no 7º andar. Aí, enquanto a gente conseguia trabalhar, né, 1 a 1 e tal, tudo bem. Mas teve uma hora que parou tudo, né? Eu fui pra roça, fiquei 15 dias lá. Aí eu peguei força total, falei, agora tudo que eu tenho que fazer da faculdade vai ser nesse período, né? E a gente achava que era 15, 20 dias, não imaginava que ia durar 2 anos, né? E aí voltei para Goiânia e comecei a encontrar um novo método de trabalhar. Gravei meu primeiro curso online de micropigmentação labial e foi explosivo. Eu esperava que eu ia vender 2 cursos.
o pessoal abriu uma live no YouTube e eu falei, quantas pessoas vai ter lá, né? Eu tava muito tensa. E aí o Fausto falou para mim, Érica, vai ter umas 200, 150, 200 pessoas. Nós temos que vender pelo menos um curso para a gente entender que seu produto vende, aquela mesma história, né? Eu fui no Pão de Açúcar, comprei um vinho, que eu tava muito nervosa. Pensa, fazer essa live lá na minha casa. Tomei esse vinho, falei, Fausto, ele toma uma taça, eu tomei a garrafa toda. E deu certo, eu vendi 16 cursos de R$ 1.900 numa noite. Fausto era o cara que cuidava do meu curso digital. Imagine, eu vendi 16 cursos de R$ 1.900 que eu ia te em perguntar, 2 horas. Não era mais R$ 39,90. Não era 1997. Em 2 horas. Nossa, foi o pancada, vinho. Né? Foi o vinho. Certeza. E foi muito forte isso, porque trouxe para mim uma autoconfiança muito grande. E quando você tem autoconfiança, ninguém te segura e assim, mais. dá para fazer, então, um curso de micropigmentação online? Com certeza. Se a professora for boa, dá. O aluno não precisa ter um teste? Inclusive na venda do curso... Nossa, que pergunta linda que você me fez. Inclusive na venda do curso, curiosidade. Eu falei isso para as pessoas. Eu acho que esse curso tem que ser para quem já é micropigmentador. Para quem já tem a vivência do aparelho, já tem a mão calibrada. Você vai treinar ali na pele sintética, com certeza. Mas você vai comprar esse curso, você precisa ter uma vivência presencial. Tanto é que todos os meus alunos podiam vir a hora que quisessem no estúdio fazer presencial comigo. Certo. Mas isso fica bem inviável. Gente de tudo quanto é lugar do país que compra o curso online. E no meio da pandemia também. E no meio da pandemia. Mas foi sucesso, assim. Eu consegui encontrar uma maneira de fazer com que o negócio acontecesse, independente do que estava acontecendo. Porque quem não quer arranja uma desculpa, quem quer arruma uma solução. Com certeza. E aí voltou a gente poder trabalhar 1 a 1, o negócio foi acontecendo. E sabe aquela escola que eu fiz o curso de cílios? A coordenadora me chamou pelo Instagram para ser professora lá. Mas eles nem imaginavam que eu tinha sido aluna. Nossa, não te reconhecia. Em menos de 6 meses eu tinha sido aluna lá. E até então você não tinha falado nada. Aquilo foi para mim, assim, a hora que eu recebi a mensagem no direct, eu falei, eu vou ficar rica. Porque pensa, eu acabei de fazer curso ali como aluna, estava desesperada, chorando lá no corredor. E, de repente, a escola me chama para ser professora. Eu falei, talvez eu não vou aceitar, porque eu estava numa bateria de trabalho muito grande. Mas eu vou para dizer o tanto que eu sou grata e o tanto que eu tive uma grande visão ali. Eu vi ali um segmento muito forte, porque eu nem sabia que existia esse negócio de curso livre. Que você, por exemplo, que nunca fez nada da área, se você for lá fazer um curso de micropigmentação, você sai micropigmentador. E o mercado pode te dar a oportunidade de construir carteira de cliente, de levar dignidade para sua casa. Então, eu não imaginava que existia esse formato de trabalho, de negócio. Então, ali dentro daquela escola, eu falei, eu vou ter uma escola como essa. Eu vou ser Érica Mendes, pronto, eu sou professora. Eu assumi isso e eu fui lá. Eu cheguei lá e falei, contei a história e ela falou para mim assim, nossa, foi nossa aluna. Eu falei, fui aluna de vocês de cílios. Só que assim, eu passei por lá para cílios, não fiz cílios, mas eu tive contato com a oportunidade. E a micropigmentação de sobrancelha não foi nessa mesma escola, não era em outra? Foi indicação da professora que me deu cílios. Você entendeu? Entendi. Olha só. A ponte. Você se põe em movimento e aí o movimento acontece, né? Você estava ali para receber aquela indicação e a coisa começar a acontecer. Eu sou tão grata àquela escola, tanto é que eu tenho amizade com as donas, com a Márcia Michele, o Instituto IFOR, na época, quando eu fiz, era o Além do Olhar, né? Você deve até conhecer a Márcia. A Márcia da Festa Escova? A Márcia Queiroz, Ah, sim, conheço. E ela sabe da minha gratidão que eu tenho pela escola, porque assim, eu fiquei 2 anos dando aula lá, em meio pandemia, a gente dava um jeito, fazia grupo. Eu ia para a escola para dar aula para uma aluna que vinha do interior, e eu me dediquei para aquela escola como se fosse minha. Porque ali eu tive a virada de chave foi lá. Sim. Eu encontrei algo que eu estava, né? Eu não tinha noção do que eu ia fazer da vida. E, de repente, eu chego nesse lugar e eu me encaixo ali. Eu falei, eu vou ter algo como esse aqui. E, realmente, hoje eu tenho. Quando você voltou lá, foi mais só para agradecer. Mas eu aceitei o convite. Fiquei 2 anos lá como professora deles, né? Nossa. Agora que eu não consigo conectar mais essa experiência, mas eu tenho muita gratidão por aquela escola e por tudo que eu vivi lá, pelos alunos, pelas vidas que eu toquei, tanto que eu aprendi com aquelas meninas, né? Eu tive oportunidade de aprender com elas, que eu acho que o professor, ele aprende com seus alunos, né? Eu acredito, assim, que o professor, ele não ensina, ele capacita as pessoas para aprender, é diferente.
né? Porque se você for só com o intuito de ensinar, às vezes sua comunicação não vai ser assertiva. Às vezes o jeito que você está se colocando para ensinar, o teu aluno não vai aprender. Mas quando você tem uma comunicação assertiva e você está disposto a capacitar aquela pessoa para te entender, é muito diferente. É porque a comunicação assertiva não é você passar a mensagem, é você fazer o receptor entender a mensagem que você quer passar. Então, isso é a comunicação assertiva. Sim. E ensinar, na verdade, não é você só falar o que você sabe. É fazer quem está recebendo aprender aquilo que você tem para passar. E também ter o insight, tipo, esse aluno não está entendendo nada que eu estou falando. E aí você mudar a forma como está se comunicando para que você consiga fazer com que essa mensagem seja clara. Né? Então, é isso que eu faço. Até porque aquela frase que você fala, eu sou responsável por aquilo que eu digo, não aquilo que você entende, na verdade, para mim, é uma máxima que tem que ser quebrada. Eu sou responsável da forma como eu passo essa informação para você. Claro que eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu tenho que ser responsável por aquilo que eu estou te passando. Sim. Porque se eu quero te dizer água e falo café, você vai entender café e a comunicação foi quebrada. A mesma coisa é o ensino. Não adianta eu passar da forma como só eu sei passar se o outro não sabe aprender. E isso faz realmente o bom professor. É aquele que passa a educação que o outro aprende. Hoje, com o tamanho que está o Instituto, a academia, né, Érica Mendes, você dá aula ainda? Sim, dou aula. Hoje a gente tem uma carteira de clientes cadastrados no meu WhatsApp. São mais de 7 mil clientes. Bastante. Isso, clientes para micropigmentação. De tudo hoje na clínica, né? Graças a Deus. Hoje eu sou um cardápio. Né? Sim, tem até um produto seu que eu gostaria de falar dele aqui, que você criou, que é o método Empina Bumbum. O bumbum empinado. Bumbum empinado, perdão. Também empina bumbum, porque na verdade aquele bumbum que não está empinado, a gente empina, né? Eu gostei, eu acho que a gente pode inverter. O empina bumbum. Na verdade, assim, ele é uma harmonização glútea, né? Existe já no mercado um tratamento com algumas mesclas, assim, de apresentação comercial de vários fornecedores. O que está de diferente no bumbum empinado? Que além do uso dessas mesclas, que a gente trabalha tanto no crescimento do glúteo máximo, né, que é o músculo maior que a gente tem no bumbum, então a gente sabe que ele tem potencial de crescimento até de 5 vezes. Certo. Por isso são 5 sessões, né? O protocolo ele é apresentado em 5 sessões por conta desse tratamento, levemente adoçado. Isso. Gente, eu tô fitness, tá? Porque aqui o café é forte. Eu tenho que ser produto do produto, Nosso né? Nosso diretor fala que casa de gente forte, o café não é fraco. Então vamos, tchim-tchim. Deixa eu ver se é bom. Ó, o café é forte mesmo. Forte. E é bom. Aqui é café forte. Você que passou o café? Não? É o nosso contra-regra. O contra-regra. Muito bom. Então, assim, o método do bumbum empinado é para trazer uma volumização para esse glúteo. Então, ele tem 2 fases. A gente trabalha ele de forma intramuscular. Então, observa-se a anatomia do bumbum e ali a gente verifica onde que a gente tem que dar aquele up. Então, a gente faz os desenhos, o planejamento e começa a trabalhar no crescimento desse músculo. Então, a gente tem a primeira fase, que é intramuscular, injetável, e a segunda fase, que é mais subdérmico, onde a gente trabalha a partir da superfície, para dar aquele glow, aquele bumbum volumizado, redondinho, que a mulherada pira, né? Aí a gente trata não celulite. Só a mulherada. Os homens também. Também, né? Eu acho que as mulheres fazem mais para os homens, né? Então, a gente trata a volumização do bumbum, trata queima de gordura, aquele aspecto de casca de laranja. Eu tenho tratado bumbuns, assim, não só a mulher que é estética do bumbum, não quero meu bumbum mais bonito, não. É um bumbum que tem muita celulite, então a gente consegue fazer um tratamento, quebra dessa molécula de gordura, é perfeito. Só que a gente associou um pozinho mágico, que não é um pozinho, é um aparelho onde eu faço uma estimulação desse músculo. Então, a gente trabalha com uma oxigenação celular, trabalha toda a volumização do bumbum e jato de plasma. Né? Tem mais um segredo que eu não posso revelar aqui, né? Que senão eu vou contar a técnica, certo? Mas é uma junção... Que isso ajuda a fortalecer a musculatura. Total. Então... Estou desenvolvendo um novo método. Substitui o serviço, a academia lá, Eu não posso falar que substitui, que eu vou estar criando aí alguns inimigos, né? Porque vou estar aconselhando as mulheres ficarem sedentárias. Certo. Mas associado ao treino, potência. Entendi. Eu sou cliente do bumbum empinado, tá? Intensifica o negócio. Então, na 4ª sessão.
Mas E é uma técnica que você aprendeu com o seu mentor também? Não, não. Não, essa você desenvolveu. Eu peguei algo que já estava funcionando no mercado e trabalhei outros fatores que melhoraram muito mais a técnica. Certo. Né? Porque essas mesclas já existem, são misturas de compostos que trabalham tanto na queima de gordura, na flacidez do tecido, no crescimento muscular, mas a gente associou outras coisas que vai fazer com que o procedimento seja mais durável, né? Tenha mais durabilidade. Até para suas potenciais clientes que estão nos assistindo aqui. Sim. Como é que é a questão da segurança para cliente, para paciente nesse caso? E quanto a Anvisa, como é que funciona? Tudo como liberado. Como é que funciona lá? O pessoal como é que é? E tem esse controle? Como é que funciona para sua cliente ir tranquila? Tem, com certeza. Primeiro que quem faz a aplicação do bumbum empinado sou eu, né? Então, ela está respaldada. Pronto. Tá? E nas minhas clientes sou eu, e minha é a Nádia. Mas, assim, é um procedimento para algumas clientes indolor, para outras clientes um pouco dolorido, que já tem rejeição à agulha, já sente um pouquinho, mas totalmente suportável. A gente tem lá uns truquezinhos do gelo e tal. É totalmente liberado, é seguro, pela Anvisa. A gente trabalha num ambiente super tranquilo, até... Faça um favor de conhecer minha clínica, né? Por favor. Já deixa aqui, conhecer o protocolo, tomar um café lá comigo, também um gin, se quiser, na Nádia. Tem gin também. Olha, senão o negócio é para entrar no clima mesmo. Quando vocês forem lá, vocês vão tomar um gin com a gente. A gente trazer gin para cá, diretor, viu? Tem gin, coquetel. Então, assim, é um protocolo muito seguro e hoje, na estética, é algo revolucionário. Porque ele é rápido, com 1 hora você faz o procedimento, não tem repouso, só não pode treinar nas próximas 24 horas. Certo. Faz o procedimento, vida normal, só não pode treinar, porque eu não quero espalhar esse produto, eu quero que ele fique agindo ali. Entendi. Aí depois de 24 horas, vida normal. E na primeira sessão, você já vê resultado. E para poder chegar ao resultado desejado, quantas 5 sessões? 5 sessões. Agora a gente está desenvolvendo um novo protocolo que vai ter a hidroxapatita de cálcio, que é o bioestimulador de colágeno, né? Que até então a gente não tinha nessa fórmula que a gente já estava usando. Agora a gente vai colocar. E aí sim, nós vamos ter bumbum empinado e bem rígido. O negócio vai ficar bom. Já tá implementando isso aí? Já está quase tudo pronto para o método começar a acontecer lá. Aí serão 20 sessões. Certo. Esse novo protocolo são 20 sessões. A pergunta que não quer calar. Você ficou rica? Eu tenho conquistado bastante coisa, tá? Eu acho que a parte financeira chegou, assim, com uma certa abundância que eu nem imaginava que ia ser tanta, assim, tão rápido. Mas que já não é o mais importante, eu conquistei muita coisa, assim, financeiramente. Eu investi muito em treinamento, em cursos. Eu estudo muito. Então, isso é nessa área que me possibilitou. Comprei bastante coisas também. Né? Então, depois de... O marido vai ouvir, né? Eu sempre falo para ele que eu não tenho dinheiro. Bem, tá precisando de alguma coisa? Faz um Pix, né? É assim, não pode jamais contar o que está por trás, né? Nós não falamos para os maridos que a gente tem dinheiro. Sim, eu sei. Quando eu acho que minha esposa não tem, ela me ajuda. Assim funciona. E depois, então, de tanto correr e lutar para um lado e para outro, já numa certa maturidade, já familiar, você se encontrou? Me encontrei. Minha vida melhorou assim, minha vida conjugal melhorou muito, porque eu sinto uma certa admiração e eu acho que num relacionamento o amor não é suficiente se você não tem admiração. Sim. Então eu sinto uma admiração tanto da parte dele quanto dos meus filhos, né? Meus filhos, eu escuto sempre assim, a Érica Mendes, né? E eu acho que esse tipo de inspiração que a gente deve dar aos nossos filhos. Sim. Não procrastinar, fazer acontecer, independente da dificuldade, algo novo mesmo, tudo é algo novo, né? Eu escuto às vezes, começar algo novo, que eu não sei o que é e tal. Tudo é novo. Se a gente não estiver disposto a fazer o novo, como que a gente vai conhecer? Não tem jeito, né? E tudo muda muito, né? Então a gente tem que buscar o novo. Eu me tornei uma pessoa apaixonada pelos meus clientes, pelos meus alunos, pelos meus colaboradores, né? A Nádia, quando ela veio comigo, ela veio com minha secretária. Hoje ela faz parte da minha história, da minha vida.
eu acho que o meu sonho é mais sonho dela agora do que meu mesmo. Sim. E eu acho que quando a gente constrói esse tipo de relacionamento com as pessoas, você se torna imparável e tudo tá ótimo. Tudo fica bom. O dinheiro chega, e a área da estética é uma área que remunera bem. Sim. Ele chega. Mas muito mais do que o dinheiro é você estar em paz, sabe? Realizado, deitar a cabeça no travesseiro e falar, nossa, como é gostoso cuidar daquela cliente, a cliente sair da tua maca ali, ela sair satisfeita. Eu recebo mimos das minhas clientes. Eu ganho tênis, eu ganho jogo de louça, eu ganho perfume, eu ganho presente, elogio. O tempo inteiro elas me mimam demais. É mais do que o serviço prestado, é a mudança. É a mudança. Meus alunos, a assim, experiência carinho, que a pessoa viveu. Isso aí é o reconhecimento. Sim. Né? Eu estar aqui com você, para mim, é um reconhecimento. Sim. Eu estou muito feliz. Pô, obrigado então, por esse retorno para a gente, é muito bom. A gente se conheceu lá na SEG, né? Foi. Conexão à SEG. Aliás, grandes conexões na SEG, gostei. Muitas, lá foram muito boas. Vamos continuar. Isso, e a gente conhecendo o seu produto, foi a nossa diretora de jornalismo que me apresentou a você, a Priscila, ali no momento, e depois da matéria que a Maria Eduarda fez, a gente viu que tinha algo de verdade que teria que ter sido noticiado de forma melhor do que só a matéria estática lá no nosso portal. Então, tinha que trazer você aqui para te bater esse papo. Obrigada. Espero voltar mais vezes, né? Ainda bem que o nosso podcast não tem mais 1 hora, porque senão eu acho que eu ia sair daqui da bancada e ia para a área da saúde também. Boa. A gente vai ter turma essa semana. O que você está falando chama, né? É atrativo, até pela satisfação que a gente vê. Porque quando você cuida de outra pessoa, é muito satisfatório. Sim. Eu vejo isso. Eu admiro sempre as profissões em que você cuida do outro. E cuidar do outro é um resultado muito maior para quem faz. Sim. Né? Pensando assim nos profissionais da saúde, no geral, ele está sempre cuidando de uma outra pessoa. E independente da situação, ele está cuidando de uma outra pessoa. Né? E na nossa área a gente fica muito próximo, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pegar, de sentir. Eu tô lá fazendo avaliação na minha cliente e de repente já tô fazendo um carinho no cabelo dela. E aí ela já tá contando para mim as coisas. A gente acaba virando uma coisa só. É engraçado isso. E eu acho, certeza absoluta, que essa profissão proporciona isso pra gente. A gente fica muito próximo, né? Até eu tenho clientes homens também. Então, construir isso, porque o homem já é mais fechado para a área estética, né? Tem medo, tem preconceito. Né? Tem medo, tem preconceito. Então, assim, a gente acaba criando um universo, um relacionamento. Os meus amigos estão dentro da minha carteira de clientes. Eu fiz um aniversário dos meus filhos em agosto. E eu comecei a olhar as pessoas, eram os meus clientes. A maioria dos amigos trabalhadores. Então, assim, isso é muito forte. Sim. São pessoas que eu quero perto, isso é muito importante. Eu tenho muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado. Mas também eu fiz por merecer, né? Eu acho que Com certeza, você correu atrás. Deus nos dá a honra, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Com certeza. Né? De ficar de braço cruzado, as bênçãos não caem do céu. Não. Érica, deixa para essa câmera aqui o seu contato, como é que as pessoas te acham, as suas redes sociais, o instituto, a sua academia. Sim. E deixa uma mensagem no final pra gente aí, para quem tá, de repente, aí na vida, meio sem saber o que fazer. Você com bastante experiência. Tá, então vamos lá. Bom, primeiro, para nos achar, é só ir lá no @ericamendes.oficial. Vai deixar aqui embaixo, né? Isso. Também os nossos WhatsApp, né? Agora, eu acho que uma mensagem para quem pensa como começar, quando eu iniciei, eu procurei buscar algo que realmente fizesse sentido para mim. Eu acho que por muito tempo eu fiquei procrastinando, tentando algo que não estava no meu coração. E a gente sente isso, né? Quando você tá ali só pelo dinheiro. Então, quando eu me encontrei na área da estética, eu entendi que não era pelo dinheiro. Eu ia fazer esse negócio independente do dinheiro. Então, quando a gente faz algo, se dedica para algo independente do dinheiro, nada vai te tirar daqui, do seu sonho. Nenhuma oferta melhor vai tirar daqui. E aqui vai ser duradouro. Então, quando você se encontra em algo que realmente... essa resposta é a gente que dá para nós. Né? A gente fica procurando várias coisas, mas não se pergunta.
né? Você construir uma consciência, uma autoridade daquilo que você quer. E lá dentro de você ter coragem para responder exatamente o que não quer e o que quer. Então, eu encontrei o que eu queria, encontrei o meu propósito. Eu fui buscar de várias maneiras, né? Primeiro fui lá na maquiagem, depois fui lá nos cílios, daí fui na micropigmentação. Então, e eu fiz rápido, que o sucesso ele não precisa demorar. Sim. As pessoas pensam, o sucesso da noite para o dia pode ser em 10 anos, mas pode ser em 3 também. E essa velocidade somos nós Que determinamos. que determinamos, exatamente. Eu concordo com você. Obrigado pelas Obrigado palavras, vocês. obrigado pela participação. Mas antes, a gente falou aqui das pessoas, eu quero agradecer o nosso diretor, o Lucimar, da TC Multimídia, 25 anos no mercado, já produzindo aí. E sempre, não canso de falar, aceitou o desafio de nos produzir, que esse aqui acho que foi um dos maiores desafios dele. Me colocar aqui para apresentar o nosso podcast. E quem que é a Nádia que está com a gente aqui? E aí, Nádia, quem é você? Quem é a Nádia? Ela te acompanha lá na Sim, clínica? a Nádia entrou como minha secretária lá na clínica, mas hoje ela é meu braço, minhas pernas. Que bom. É tudo da empresa é com a Nádia. Nádia tá famosa, né, Nádia? Obrigado, então. Ô, Érica, Obrigada, novamente, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo comigo. Gostei demais e já fica estendido o convite para um outro momento. Volto, de repente, com certeza. Num outro procedimento que você criar, desenvolver e quiser falar um pouquinho dele, o espaço está aberto sempre. Obrigada, eu vou voltar. Obrigado. Pessoal, então, siga as nossas redes sociais, Boletim Goiás. Se quiser saber notícia de credibilidade, tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe sua curtida, seu comentário, compartilhe esse vídeo. E, novamente, obrigado pela paciência e pela audiência. Até mais. Até mais.